Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma graça e paz sobre a vida de vocês. Um grande prazer e honra estar compartilhando desse tempo tão especial do Senhor, né, a mensagem que Ele vem passando nos últimos tempos, né, e tem nos aprofundado mais ainda em tudo aquilo que realmente Ele tem mostrado, o Senhor, e tem confirmado muita coisa daquilo que nós estamos apresentando a vocês nas últimas semanas, né? Ele vem cada vez mais enfatizando a necessidade de observar e voltar a viver de acordo com a vontade do Senhor, não no reino dele. E hoje ele vai trazer uma porção extremamente importante, né? Gostaria que todos vocês se debruçassem naquilo que será apresentado no dia de hoje. É importantíssimo, óbvio, vem de Deus, né? E já recebi confirmações a respeito disso e com algumas coisas que foram passadas essa semana, né? Mesmo com a nossa obra, né? Que nós estamos aqui realizando, e tenho tido até uma felicidade, né? De ter um novo encontro nesse caminho, né? Com o senhor Adriano Construções, né, que tem feito um trabalho fantástico aqui no nosso templo, na nossa igreja, e também da RNA Construções, lá do senhor Flávio, também tem nos ajudado muito na recuperação estrutural e também a recuperação de algumas coisas que foram feitas de forma errônea, e vem corrigindo, vem detalhando e vem se aprofundando nesse trabalho e vem melhorando ainda mais a casa do Senhor, que em breve, muito breve, agora já temos até data marcada para início das nossas atividades, o retorno de fato às nossas atividades, né? Primeiro a gente vai fazer uma festa, obviamente, né, com poucos convidados, né, que também não é uma casa que ela vai ter uma capacidade um pouco maior, mas mesmo assim ainda é limitada, tá? Então, eu vou fazer umas convocações aí, convites, e nesse dia vai ser um dia festivo, obviamente, vai ter algumas coisas aí que Deus já está preparando, já tocou a todos nós aí nesse trabalho, e que também, logo em seguida, também já vamos ter as festividades bíblicas, né, como Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, vai ter tudo sendo celebrado já dentro da nova casa, né, do novo formato, da nova situação. E posso dizer a vocês aí, e por que eu agradeço essas empresas que assumiram, né, recentemente esse novo contrato, né, de recapacitação do espaço, né, que nós temos aí, com sugestões fantásticas, com melhorias consideráveis, digamos assim, que vai fazer com que essa primeira fase, né, da igreja, dessa obra que nós estamos fazendo, tenha assim uma capacidade maior, tanto de recepção como de acolhimento a todos vocês, né? Então, tipo assim, com muita honra, que tipo assim, já posso começar a celebrar junto com vocês, que essas empresas sentiram, né, essa necessidade daquilo que eu vinha passando, daquilo que vinha acontecendo, daquilo que aconteceu, né, na primeira turma, né, que participou aqui do trabalho do início das reformas, né, mas agora com essa turma aí mexendo na parte estrutural e mexendo de refazer, digamos assim, algumas coisas que foram necessárias, digamos assim, muito pontuais, assim, agradeço muito ao Adriano Construções e à RNA lá do seu Flávio, que nos trouxeram um grande alívio, grande tranquilidade e grandes esperanças em tudo aquilo que sonhávamos, digamos assim, de acordo com a vontade de Deus, e entregar para vocês aí um lugar realmente fantástico, e cada vez vai ficar muito melhor. Estamos aí na fase de acabamento, finalizações de algumas coisas, mas você sabe que acabamento sempre demora um pouquinho mais, né? Mas
continuamos lutando aí, atrás de recursos também, óbvio, né? Quem puder colaborar com a gente, agradeço realmente, vamos agradecer imensamente, pessoas aí que estão participando, estão vendo algumas coisas e realmente estão investindo em todos nós aí, e foi assim uma coisa fantástica. Também que nem hoje nós acabamos de receber um banheiro, que também fará parte da obra lá do Seu Francisco, né, lá da RMA, se não me engano, que faz esses banheiros químicos, né, e tudo mais. Também já está sendo, assim, foi recebido hoje com muita alegria e realmente RMV é o nome da empresa, lá do Seu Francisco Rocha, e sua esposa, né, Maria Lúcia, a quais agradecemos assim de uma forma de muita alegria. Foi muita emoção quando chegou, e as pessoas que estavam aqui, né, os pedreiros, ajudantes e todo um engenheiro também ajudaram, todo mundo ajudou a transportar o banheiro aqui para dentro. Foi assim uma coisa emocionante, e eles também ficaram impressionados, do tipo assim, como a casa está mudando, as coisas estão mudando e tudo mais. Só posso agradecer a todos, mas todos vocês que compreenderam esse tempo que estamos fora do nosso tempo, digamos assim, fora da forma de apresentação para vocês, mas estamos convivendo lá 24 horas, estamos aí respirando de fato o ar da nova igreja, tudo novo, tá assim, uma forma assim fantástica, provavelmente para boa notícia de todos. Acreditamos que talvez no final já da próxima semana já poderemos ter um telhado novo. Tá? Tudo indica, de acordo com as previsões aí do engenheiro Aurélio, né, que é o responsável, digamos, por toda essa repaginação, né, do que tinha sido feito e tudo mais, os novos conceitos, sim, fantástico, uma pessoa que tem uma visão muito boa, agradeço demais, tenho conversado muito com ele, e ele tem passado para nós assim uma tranquilidade de tudo aquilo que nós podemos fazer. Agradeço muito a eles e vocês aí que também precisam de repente fazer uma reforma em algum lugar aí de alguma empresa, na casa de vocês mesmo, podem contratar essas pessoas que são assim fantásticas, tá? Preço justo, né, disponíveis para fazer a boa obra de fato, e quais agradeço. Eles entenderam a nossa ideia, o nosso desespero após ver algumas coisas que tinham sido feitas aqui, e eles falaram que era possível consertar, estão provando isso, estão consertando, e está ficando cada vez mais linda a casa de Deus. E desde já agradeço a todos vocês que têm orado pela gente também, né? Tem assim entendido essa nossa fase, esse momento que estamos vivendo, e tudo nos leva para que quando voltarmos às leituras, né, lá em Bereshit, no começo de Gênesis, né, depois dessas festividades, já estaremos a pleno pulmão dentro da nova casa, do novo jeito, já com os horários estabelecidos de sexta e sábado, também a volta do sábado, também como maneira de culto, né? E aí eu tenho certeza que vocês irão adorar, porque não é porque eu faço parte da casa, mas assim, o idealista também do projeto, né, da coisa toda, daquilo que Deus tocou para fazer, mas cada vez que a gente chega lá dentro e vê como ela está ficando, é emocionante. Tenho certeza que vocês vão ter a mesma emoção quando verem a nova casa. Agora nós vamos também entrar num período que nós vamos estar isolando, né, a casa, para que haja mais segurança, óbvio, né, também para todos, até a abertura final, para que a gente possa fazer toda a decoração, fazer todo tipo de trabalho, assim que eles me entregarem uma parte estrutural importantíssima que está sendo realizada agora, para que nós possamos fazer o acabamento externo e interno, né? Provavelmente a partir já da próxima semana eu vou estar
remontando a nossa arca, né? Tudo depende de algumas partes aí que o engenheiro tá vendo, já está acertando para me dar também condições de trabalho, para que eu possa tirar a nossa arca velha e remontar a nova, né? Já podendo fazer uma decoração já diferente, já nova, e depois aí nós vamos fazer uma apresentação para todos, né? Desde o princípio, desde a primeira terra batida, de tudo mais, a gente vai trazer tudo isso. Quando ficou sem telhado, tivemos que usar as lonas, e estamos hoje, inclusive, com as lonas lá em cima, porque é uma previsão de chuva nesse final de semana, e também nós estamos protegendo toda a parte interior da casa, né, digamos assim. Então é uma forma que a gente tem. E a esperança maior ainda é que na próxima semana já, ou seja, talvez no próximo Shabat, próxima sexta-feira, já podemos chegar aqui, entrar comemorando com vocês, e já teremos um telhado. Essa é a grande mensagem que poderá dar para nós aqui. O Senhor, se Ele nos abençoar com isso, tenha certeza que eu vou participar vocês no próximo Shabat disso daqui. Mais uma vez agradeço a todos vocês que têm orado, têm persistido, insistido, investido em nós, né? E tenho certeza que a hora que vocês verem esse resultado, vocês irão se surpreender com o que estamos fazendo aqui dentro. Bom, desde já, muito, mas muito obrigado a todos vocês que têm participado, seja da forma indireta ou da forma direta, com tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado para vocês. E vamos à nossa porção, né, que não podemos parar, que a palavra de Deus, ela é clara, cristalina e precisa ser ouvida, né, nesse tempo tão conturbado, né, que a gente tem percebido, principalmente eu que tenho andado aí com essas lojas que a gente vai conhecendo pessoas e vai conversando e vai tentando fazer um diálogo, todo mundo fala que é de Cristo, quando vê uma saudação, que a gente fala de shalom, aquela coisa, o pessoal meio que, você é de Israel? Não, simplesmente é uma saudação normal da Bíblia, e todo mundo, que significa que a paz do Senhor esteja sobre tua vida e sua casa, não é simplesmente a paz, é bem mais complexa que isso, e um dia, se vocês quiserem aí, coloquem nos comentários, né? A gente faz aí uma explicação para vocês aí, porque realmente é longa, a explicação de Shalom é longa, tá? A representatividade que ela tem, tá bom? Por isso que até o Senhor mesmo fala, Shalom Aleichem, muita gente fala aí, às vezes não sabe nem o que é isso daí. E então significa que a grande paz, né, que o Senhor emana, esteja sobre tua vida, sobre tua casa, né? O Senhor mesmo fala, quando Ele envia os discípulos, né, e fala para eles, fala assim que te receberem na casa deles, fale Shalom Aleichem, ou seja, que a paz do Senhor habite nesse lar. É isso que representa, e a mesma coisa quando você vai embora, Shalom Aleichem, que a paz do Senhor permaneça na tua casa. Então aí vai todo um desenvolvimento de estudos e tudo mais por aí, que é bem mais complexo. Mas isso vai ser em outra oportunidade, tá? Que a gente vai conversar. Tá bom? Hoje nossa porção se chama Re, veja, ou vê, né? Que tem por uma mensagem o pastor, a luz e a voz. O convite do Messias para escolher a vida. E com isso tudo, a sustentação vem da Parashá Re, Deuteronômio, capítulos 11, versículo 26, até capítulo 16, versículo 17, a Haftará de Isaías 54, 11 até 55, 5, o Evangelho de João, capítulos 9 e 10, e a Brit Hadashah, 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6, tá bom? A verdadeira visão espiritual que nos remete nesse tempo conduz ao reconhecimento do bom pastor. Mas não estamos falando de bom pastor pessoa física,
como muitos se apresentam por aí. O bom pastor é aquele que tem a voz, que nos chama para entrar na nova aliança e discernir o Espírito da verdade. A palavra "e" significa simplesmente veja. Ok? Não é apenas um convite para enxergar. Nunca foi. É um pouco mais, bem mais complexa do que isso. É um chamado para você discernir. Que muita gente enxerga, mas não vê. Enxergar é você passar o olho e tudo certo, mas ver requer atenção, requer discernimento de tudo aquilo que você está observando. Na tradição hebraica, ver significa compreender. Não existe fé sem uma visão espiritual. Você pode falar, mas eu tenho muita fé. Mas se você não tem visão espiritual, sua fé não é nada. Sua fé não é nada. Você tem que ter a visão espiritual, tem que ostentar e trabalhar para que ela seja ampla. Não é simplesmente, eu tenho consagração, então eu já tenho. Faz aquela arrogância, isso aí não passa de um idiota. Tá? Arrogante e bobo. Fazer isso. Porque aqueles que têm um pouco de discernimento já sabem que não vão encontrar nada bom ali. Curiosamente, João organiza, primeiro João, ele organiza os capítulos 9, o Evangelho de João, ele vai organizar os capítulos 9 e 10 exatamente na sequência correta. Primeiro, um cego vai passar a ver. Depois, as ovelhas aprendem a ouvir. Primeiro, Deus abre os olhos. Depois, os ouvidos. Porque quem não vê, segue qualquer voz. É o que está acontecendo muito hoje em dia. Como você não tem a visão espiritual, qualquer um que fale o nome de Jesus, ou pregue sobre Jesus, ou fale palavras, está na promessa, está nisso, está naquilo, você não sabe discernir quem realmente é o bom pastor. O bom pastor é aquele que te tira da zona de conforto, que não fala o que você quer ouvir, nem massageia seu ego. O bom pastor é o que te coloca na cruz, para você sair do seu eixo, para realmente entrar em campo de batalha. Porque se você não vê, você segue qualquer voz. Quem não ouve, segue qualquer pastor. E a paraxá de hoje, nossa porção de hoje começa. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Deus coloca lá, veja, hoje eu coloco diante de vocês a maldição. Repare que ele força novamente a mesma expressão que nós já estudamos algumas porções anteriores. Hoje. Não é amanhã, não é ontem, é hoje. Hoje ele está colocando diante de nós a bênção e a maldição. Ele não diz, eu colocarei, ou eu dou a bênção e a maldição. Ele fala, hoje. Toda a geração vive diante da mesma escolha. Isso é fato. Desde que Moisés falou isso, através dos ensinamentos e como sendo a boca de Deus para todos nós nesse caminho, ele fala hoje. Hoje é como se Moisés, ou o próprio Deus, estivesse falando para você, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Qual você escolhe? De verdade. Todo mundo, óbvio, a bênção, mas está disposto a abrir mão de tudo para seguir os ensinamentos? Ou tudo não passa de lei? Que lei caducou? Qual o seu momento hoje? É de entender que os ensinamentos não são apenas lei, como muitos tentam pregar enganosamente,
Qualquer pastor hoje que fala que a lei caducou, não passa de um mentiroso, hipócrita. Porque é ensinamento. Hoje ele diz, eu coloco diante de você, a bênção e a maldição. Você só vai ter bênção de que forma? Se seguir os ensinamentos. Só que os ensinamentos são apontados tudo como lei. Erroneamente, óbvio. Em que padrão você está? Da idolatria? Conformismo? Ou realmente buscando o Espírito da verdade? A porção Re, ele coloca sempre 2 caminhos. Começa por ali. 2 caminhos. Em Deuteronômio mostra o princípio eterno. Porque não existe 3 caminhos. A bênção e a maldição. Vida ou morte. Verdade ou mentira. No Éden haviam 2 árvores. Em Re aparecem 2 montes, Gerizim e Ebal. Em João aparecem 2 grupos, os que veem e os que permanecem cegos. Você já observou esse padrão? Toda escritura trabalha por escolhas. O evangelho não elimina essa realidade, nenhum dos evangelhos. Pelo contrário, ele intensifica essa realidade. Jesus nunca pregou o evangelho sem decisão. Ou seja, tem escolha. Seguir ou não Jesus. Não é porque chegam lá e te falam do altar, porque é a sua salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a luz, declarando para versículos bíblicos e muitas coisas mais em cima disso. Você tem que se perguntar, por que você se tornou um cristão? Só para ter a bênção e continuar sendo o mesmo hipócrita? Vivendo a mesma mundanice? Ou realmente você aceitou Cristo na sua vida para transformar? Mas não é para fazer do seu jeito, mas do jeito que ele determina. Hoje a igreja vive cercada por inúmeras vozes. Isso é uma realidade. Basta pegar qualquer mídia social aí. Não, bispo tal, apóstolo tal, não sei o que tal, profeta tal, não sei o que. Palco da idolatria hoje. Basta aí montar um prédio, tamanho família, pronto, o cara é o bambambam. Só que tem um problema. Deus continua dizendo, veja, discirna, não aceite tudo que colocam para você se alimentar. Seja pela internet, aí pelas mídias sociais, seja presencial. Não, porque vai lá na igreja, porque lá tem um pastor lá que ele é o bambambam da coisa. Ah, mas tem uma profetisa lá que arrebenta a pau. Não erra uma. Aí o tolo vai lá. Muitas vezes gasta até o seu dinheiro. Suado dinheiro, digamos assim. E não passa de uma decisão de quem não tem discernimento. Se a gente olhar João 9, o milagre não foi abrir os olhos do cego de nascença. Foi revelar o Messias. O cego representa tudo a nossa humanidade hoje. Jesus cospe na terra, mistura a saliva com barro,
isso se torna extraordinário. Porque no Gênesis, Deus formou Adão do pó. E agora o Verbo faz o barro novamente. É uma linguagem da nova criação. Não é apenas uma cura, como muitos colocam. Eu até vi pastores aí cuspindo na lama, aquele negócio todo, e lambuzando a cara do sujeito com barro. E o cara continuou, sério. Não entendeu o âmago do ensinamento, ou seja, o discernimento. Já cansei de ver um monte de coisa por aí. Tem gente que realmente não tem discernimento. Acha que vai cuspir do mesmo jeito numa lama lá, vai fazer mal coisa, tacar na cara do sujeito, acha que Deus vai fazer a milagre novamente. É porque não é desse jeito. Milagre de cura, eu que sou testemunha de muita coisa que Deus já me usou, cara, basta uma oração. Ou duas, ou uma vigília. Tudo depende. Mas é em silêncio. Sem alarde. O próprio Jesus ensina isso. Vão, mas não falem que fui eu. Não falem. Se apresentem ao sacerdote, mas não digam que fui eu. Jesus nunca procurou a pompa. As luzes do estrelato. Nunca procurou nem as mídias. Andava de uma forma simples. Roupas simples. Calçados simples. Bem diferente do que nós encontramos hoje em dia. Jesus está dizendo: eu continuo fazendo aquilo que meu Pai fez desde o princípio. O homem recebe a visão física, mas o verdadeiro milagre acontece no final. Ele adora Jesus. Primeiro diz é um homem e depois diz é profeta. Depois veio de Deus. E finalmente, Senhor. Perceba essa progressão. A visão espiritual é isso. É esse crescimento. Você pode começar na carne, ótimo, mas já começa reconhecendo. Tem alguma diferença nessa carne? Opa, ele é um ungido. Se é ungido, vem de quem? Do próprio Deus. Eu te reconheço, Senhor. Se eu fizer uma ligação com a porção lá em Deuteronômio, o rei vai começar, mas já falou, veja, João 9 termina, agora eu vejo. Mas os fariseus continuaram cegos. A pior cegueira é a religiosa. É possível conhecer a Torá e não reconhecer o autor da Torá. O próprio Cristo. Como é que você fala que a Torá caduca se a própria Torá é declarada pelo próprio Moisés que viria outro acima dele? E ele falou o tempo inteiro de Jesus. De Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio. Tudo fala de Jesus. Se eu olhar lá em João 10, depois de abrir os olhos, Jesus ensina sobre ouvir a voz. Agora nós temos Jesus que muda completamente o foco. Ele queria a visão, desenvolver a visão espiritual. Agora ele não vai falar mais da visão, ele vai falar da voz. As ovelhas conhecem a sua voz, não seguem os estranhos. Reê proíbe,
falsos profetas, idolatria, falsos cultos. Por quê? Porque toda idolatria começa ouvindo a voz errada. Ah, o apóstolo fulano de tal, que é da tal igreja. Ah, mas tem um bispo que é daquela outra igreja, e que não sei o quê. Ah, eles falam de Jesus. O que a Bíblia fala sobre esses caras? Ah, mas eles lá tem muito dinheiro, aquela coisa toda, são igrejas ricas. Até uma vez, uma pessoa chegou para mim e ainda falou, estava passando em frente a uma igreja grande, ainda falou, ali é a Casa da Moeda. Eu, como é que é? Aonde? Ali. Eu olhei e falei, não, ali é uma igreja. Não, ali só tem dinheiro. Ali que circula de dinheiro lá dentro é a Casa da Moeda. Eu olhei e fiquei pensando naquilo, eu falei, isso é a visão do mundo? Em vez de olhar aquilo com respeito na casa de Deus, e começa a dizer que aquilo é a Casa da Moeda, aquilo me chamou a atenção. Será que tem um bom pastor lá dentro? Ou mais preocupados com aquilo que você tem no bolso? Porque qualquer um, vamos ser sinceros, já que nós sempre atuamos na base da sinceridade aqui, mesmo até nos cultos, vamos ser sinceros, desde quando fazer a obra de Cristo se tornou trabalho? E tem gente que quer receber. Ah, não, o trabalhador é digno de seu salário. Reconheço. Está escrito no texto e isso é verdade. Mas desde quando? Trabalhar na obra de Cristo, evangelizando, mostrando o verdadeiro caminho, desde quando isso é considerado trabalho? Se você não faz isso por amor, você está fazendo pelo dinheiro, como é que você consegue ser um homem de Deus pensando dessa maneira? Como é que você se coloca num patamar de homem de Deus, achando que o que você faz, só porque você sobe num púlpito, no horário já pré-determinado para você, você chega, recebe lá a sua ajuda, alguns até exploram a igreja, famosos, são os maiores exploradores da igreja. Isso se não cobrar de 5, às vezes 10 dígitos de uma igreja. Só para ir lá, fica lá falando uma horinha. E de coisa que não acrescenta. Fala lá, puxa a orelha daqui um pouco, mas fala, mas você vai ser perdoado de tudo. E aí temos uma definição de um bom pastor. E quantos líderes naquela época exploravam o povo, como hoje? Jesus diz, eu sou o bom pastor. Não um pastor, mas o pastor. Lá em Ezequiel havia profetizado isso. O próprio Deus viria pastorear o seu povo. E agora João revela, esse pastor é Jesus, é Yeshua. Porque ele conhece, ele chama, ele conduz, ele entrega a própria vida. Liga para mim aí. Seu ministro, que se diz homem de Deus, você reconhece ele como pastor? O bom pastor, pelo menos? O próprio Senhor mesmo fala, o próprio Jesus mesmo fala. Bom é o único, é Deus. Então como é que vocês podem falar se é um homem de Deus, se você não é bom?
se você está de olho na riqueza do teu próximo. Sim, a partir do momento que o sacerdote começa a olhar o que você tem no bolso, ele já está cobiçando. Mandamento: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Se ele começa a fazer aquelas campanhas de R$1.000, um envelopinho lá de 100, de 50, aquela coisa toda, para arrecadar, ele não é bom pastor. Pelo contrário, é um mau pastor, é um enganador. Porque ele está cobiçando o que você pode dar. Você pode dar 1.000, você pode dar 5, você pode dar 50, enfim, vai falando qualquer valor. Isso lá é pastor? E quando é que ele vai dar a vida por você? Pergunta. Vamos ver se de fato ele vai dar a vida por você. Jesus deu. O bom pastor de verdade deu a vida por nós. E ele vai dar pela sua vida, pela sua salvação? Se eu for lá em Isaías, que a Jerusalém restaurada e o convite da graça, nós podemos olhar que vai mudar completamente o cenário. Depois da aflição, vem a restauração normal. Depois que você passa por momentos difíceis e tudo mais, e você se entende que, tipo, eu dependo de Deus, começa a ter uma restauração. Jerusalém foi chamada de cidade adornada com safiras, rubis e pedras preciosas. Está escrito lá. Não é apenas uma arquitetura, é uma linguagem da nova Jerusalém. Se você olhar no livro de Apocalipse, tem a descrição dela lá. Ele declara, lá no capítulo 55, todos os sedentos venham às águas. Todos os sedentos venham às águas. Sem dinheiro, sem preço. Porque isso ecoa justamente no livro de João, onde Jesus oferece água viva, pão da vida, vida abundante, e o convite permanece até o dia de hoje. E o que você tem feito? O que estamos vendo é que Reê apresenta escolha. Isaías apresenta o convite. João apresenta a pessoa. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Qual é a dúvida que você tem hoje? Ou falta de discernimento, ou tenha discernimento, de que você precisa e depende de aprender realmente na palavra de Deus, todos os movimentos que você precisa fazer, de ser dependente de Deus. Esse negócio de independência que todo mundo fala, coisa de aborrecente. O cara que está a fim de brigar com os pais, mas não deixa de viver na casa do papai, da mamãe, de ganhar a mesada, de ganhar os seus auxílios, seus presentes, seus brinquedos, aquela coisa toda. Isso é coisa de aborrecente. Quando você quer realmente entrar na vida com Cristo, você tem que se lançar por que der e vier. Você vai passar fome? Vai. Você vai passar necessidade? Vai. Mas ele fez promessa? Fez. E vai cumprir todas. Então para de murmurar no caminho e começa a andar. Jesus só está te esperando. Você tomar a decisão. Em vez de sentado aí murmurando daquilo que está acontecendo. Porque quando você começa a dar o primeiro passo, ele vai botando no chão para você caminhar. Isso é fato. Isso é fato. Outra coisa, que em 1 João 4 vai falar de discernimento dos espíritos. João vai escrever décadas depois. Porque agora o perigo mudou.
Já existem muitos ensinos, muitos profetas, muitas experiências espirituais. Aí ele diz: não creiam em qualquer espírito. Note bem a frase. Não creiam em qualquer espírito. Pois mesmo falando de Deus naquela época, falando de Jesus naquela época, houve por bem ele ensinar sobre isso. Qual é o espírito que está habitando hoje? O espírito da mundanice dentro das igrejas, do engano, das promessas vazias, daquele que fala que se você der o teu carro velho no altar, você vai sair pilotando uma Lamborghini. E observe uma coisa, ele não diz rejeitem todos, mas provem. O discernimento continua sendo o grande tema dessa porção. E como discernir? Posso? Vamos lá no livro de João. Todo espírito que confessa que Cristo vindo em carne é de Deus. E aqui existe uma enorme profundidade. A encarnação é o ponto decisivo. O Verbo entra na história. A eternidade vestiu-se de humanidade. O invisível tornou-se visível. Já perceberam? Se a gente olhar na literatura mística, fala-se muito da necessidade de remover os véus da percepção espiritual para contemplar a luz divina. Essa busca pela luz, contudo, encontra seu cumprimento, não em um sistema esotérico, mas na revelação histórica de quem é o Messias, nosso Mashiach. O Evangelho afirma que a verdadeira luz não é apenas uma energia, como muito coloca. Oh, a emanação daquela luz, que haja luz aí na sua vida, tudo a energia da... Não é nada disso. Não é nenhum atributo divino. A luz agora tem rosto e tem voz. O Senhor Jesus declara: eu sou a luz do mundo. E também ainda fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A luz conduz à voz e a voz conduz ao pastor. Assim, a plenitude da revelação não está em um conhecimento reservado a poucos, mas no relacionamento com aquele que é a manifestação perfeita do Deus de Israel. Agora, não é mais simplesmente uma coisa imaginária, lúdica. É realidade. O Verbo se fez carne. A eternidade se fez carne. E hoje? Será que essa eternidade colocaríamos ela no madeiro novamente? Você crucificaria a sua eternidade? Você já se perguntou isso? Que voz vocês tenham ouvido nesse tempo? Eu sempre lanço um desafio. Confie em mim, não. Porque a própria palavra está escrita em Jeremias. Maldito é o homem que confia no homem. Mas eu trago assuntos para vocês, para questionar, para elevar o nível de vocês. Não pensarem apenas como meninos e agirem como meninos. Não isso. Pelo contrário,
Vida espiritual exige elevação espiritual. Não essas elevações esotéricas aí. Oh, como agora eu estou no prana, agora eu estou não sei aonde, agora eu estou não sei o que mais. Eu digo já por experiência, eu vivi tudo isso daí na minha juventude. Cada suspiro que inventava, o Apolo estava lá. Todo mundo me conhecia. Eu digo que eu conheci Jesus. Aí tudo fez sentido. Da ilusão que eu vivia. Se a gente começar a olhar a sequência das Escrituras, é uma coisa extraordinária. Rediz, veja. Isaías diz, venha. João diz, eu vejo. João 10, eu ouço a sua voz. Lá em 1 João diz, agora discirna. E essa é a caminhada de um discípulo. Ver, ouvir, seguir e discernir, até que toda a vida seja conduzida pelo bom pastor. Eu não sou o bom pastor. Nem serei. Longe de mim. Só existe um bom pastor. Tem nome e realidade. É real. É real. Não é algo imaginário. Oh, eu vivo a presença de Jesus. Aquela... Não. É real. Quem conhece a espiritualidade de fato, sabe que ele é real. Não é uma coisa escrita em livros. Ou feito uma poesia, ou sei lá, um livro de alguém aí que publicou querendo falar de experiências com Jesus, alguma coisa nesse sentido, e leva para um lado lúdico. Não, Jesus é real. Jesus é real. Eu vivo isso todo dia. Ele é real. Ele fala. Quem tiver ouvidos, que ouça. Ele mesmo fala. O tempo inteiro. Ele gosta de falar. Ele gosta de conversar. Não tem nada de esotérico. Ah, não, sente que agora eu estou viajando, parecendo, agora estou voando. Eu tenho asas, agora tenho visão de águia. A gente escuta tanta bobagem, tanta falta de discernimento, tanto engano. Por quê? Não ouve o Senhor. De verdade. Mesmo que aqueles que dizem, eu ouço o Senhor, aquela coisa toda. Só fica assim. E pergunto, Senhor, diga. Ele diz. Isso é falso. Onde, Pai? Mostra. E pontua ainda por cima, tá? Ainda pontua. E hoje existem 4 grupos diante do Senhor. Os cegos que desejam enxergar, o Messias continua abrindo olhos espirituais. Se você é um desses, parabéns, você está no caminho. Os que enxergam, mas ainda seguem vozes estranhas. É tempo de voltar a ouvir o bom pastor. Volte para a Bíblia. Volte a estudar. Volte a se debruçar. Está com dúvida? Volte a perguntar a ela. E a Bíblia responde. Simples assim. Terceiro, os que estão cansados e sedentos. Isaías ainda afirma. Venham às águas. A maioria. Eu estou com sede de Cristo. Eu estou com isso. Eu vejo algumas coisas que eu falo, como é possível? Alguém que está há tanto tempo ainda está com sede. O cara que tem aí 10 anos de vida junto de Cristo, né? 10 anos de vida junto de Cristo, pelo menos, e diz que ainda está com sede. Eu falei, cara, você não bebeu, não?
Aquele que beber de mim, rios fluirão de dentro de si. Como você está com sede? Como é que você diz que está tanto tempo no Evangelho e ainda tem sede? Entenderam que as coisas não batem? Algumas pessoas falam por emoção, para fazer um impacto nas suas proclamações. E mal sabem que estão dizendo besteira. Se você tem uma vida com Cristo, como é que você tem sede dele? Alguma grande controvérsia aí, né? Quarto, os maduros que precisam discernir. Nem toda manifestação espiritual procede de Deus. A referência continua sendo o testemunho apostólico acerca do Senhor Jesus, o Messias que encarnou. Isso é apostolado. Eu tenho a manifestação espiritual. A gente vê por aí em muitos lugares. Eu estou no Espírito Santo e sai rodando pela igreja, aquele negócio todo fez assim. Você está com espírito de demônio, cara. Vamos falar sério. Como? Usando a lógica espiritual, não a lógica da razão humana, a lógica espiritual. Se o próprio Senhor Jesus diz que viria o Espírito Santo como consolador e testemunha da verdade e confirmando o que ele disse, por que eu preciso de um Espírito Santo que grita? Que fica rodopiando e bailando na igreja inteira? Se ele é consolador. Você já viu algum consolador fazer isso? Seja pleno. Vamos parar de esoterismo barato dentro da própria igreja. Você já viu isso? Esse tipo de análise? O Espírito Santo é consolador. Você quer ser consolado por quem fica rodando no salão? Fica falando língua sem ter o discernimento? Sem se basear em 1 Coríntios 14? Se não tiver quem traduza, cale-se. Porque falar em língua é para edificação pessoal, não da igreja. Esqueceu disso? Está escrito. Por isso que fala. Onde está o discernimento? O Evangelho não é uma decisão intelectual. É uma mudança de percepção. Sempre foi dessa forma. Antes eu via o mundo, agora você vê Cristo. Antes eu seguia muitas vozes, agora eu conheço a única voz. Antes eu caminhava entre a bênção e a maldição, sem discernimento. Agora, óbvio, eu escolho a vida, porque conheço o pastor. E você? Conheceu o pastor? De verdade? Como é que está seu relacionamento com o bom pastor? Não com o pastor da igreja. O pastor. O único que existe. Jesus. Agora vocês vão ter uma análise mais profunda. Todo mundo fala que o Senhor Jesus é o Cordeiro que foi para o sacrifício. Foi? O Cordeiro é também o pastor. A luz também é a porta. O filho de Davi também é o filho de Deus. E aquele que vê o Messias ouve a sua voz e permanece em sua palavra. Experimenta a promessa de Isaías, uma aliança eterna, firmada nas misericórdias fiéis de Deus, consumadas em Cristo. Amém, pessoal?
Veja, escolha, decida. Porque é um cajado que não aponta para um único caminho. Ele permanece disponível para qualquer direção, porque o convite do bom pastor é universal. A decisão pertence ao ser humano sempre. Deus não vai influenciar no seu livre-arbítrio, nunca. Mas graças a Deus, a graça já alcança ambos os lados. Porque a luz resplandece nas trevas. A luz invade as trevas, enfativa a iniciativa da graça. A luz permanece diante de você, enfatiza o chamado à decisão. Se eu permanecer onde estou, continuarei na sombra. Hoje a palavra não perguntou o que você sabe. Ela perguntou o que você vê. Ele não perguntou qual a religião que você professa, nem a igreja que você segue ou congrega, enfim. Ela perguntou, você reconhece a voz do bom pastor? Ela não perguntou quantos textos bíblicos você conhece. Pelo contrário, ela perguntou, você consegue discernir a verdade entre tantas vozes? Hoje o texto não perguntou se a porta existe, porque ela está aberta. A pergunta é, você vai atravessá-la? Porque a maior tragédia não é permanecer nas trevas, é permanecer olhando para a luz, sem jamais discernir, caminhar até ela. Se nós olharmos um pouco da tradição judaica, um mestre frequentemente encerrava o texto, os ensinamentos daquele dia, deixando um pensamento para acompanhar o discípulo até o próximo encontro. Quando vocês saírem daqui hoje, desse vídeo, não leve apenas essa mensagem de hoje, leve uma pergunta. Toda vez que precisarem tomar uma decisão nesta semana que vai começar, antes de agir, façam a si mesmo apenas uma pergunta. O que você está vendo? O que estou vendo? A voz que estou seguindo me aproxima da porta ou me afasta dela? Se essa pergunta permanecer viva em seu coração, então a paraxá de hoje, a porção reê de hoje, continuará sendo estudada durante toda a semana. A Torá começou dizendo, vê. O profeta disse, venham. O Messias disse, eu sou a porta. O apóstolo disse, provem os espíritos. Agora a palavra faz silêncio, porque a próxima resposta não será dada por Deus, será dada por cada um de nós. Que o Eterno nos conceda olhos para ver, ouvidos para discernir a sua voz e coragem para escolher o caminho da vida. Shabbat Shalom.